Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, na UniFM 107.9. Hoje, última segunda-feira do mês de outubro, nosso mês dedicado às ciências sociais e humanas. E estamos aqui, então, com a professora Juliana Petermann, que é graduada aqui pela UFSM, nossa autora do Criação Publicitária, que é um dos temas que ela trabalha também. Vamos conversar sobre esses conceitos. E a gente também tem ela como coordenadora do pós-graduação, docente aqui na instituição. Foi graduada em 2003 na Comunicação Social, aqui Publicidade e Propaganda. Seja bem-vinda, então, professora Juliana. Muito obrigada. Boa tarde, Ineditados. Boa tarde, UniFM. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar, então, começando, porque assim, tu é a nossa autora, né? Pelo textos introdutórios, a nossa linha, textos introdutórios, com esse material que se chama, né, Criação Publicitária, mas que justamente tem relação com as tuas práticas, tuas disciplinas na graduação e na pós, né? Mas, antes disso, a gente sempre brinca aqui que sempre teve uma pequena Juliana que cresceu, viu de repente alguém que foi referência. Eu me recordo muito, porque eu sou desenhista industrial. Então, eu fiquei muito em dúvida na época de escolher, né, fazer uma formação entre publicidade e propaganda, desenho industrial, outras coisas da comunicação. E eu adorava as propagandas do Bombril, que também são peças, né, da tua pesquisa. Do que tu te lembra? Assim, se teve algum momento, alguma fagulha que disse, nossa, é com isso que eu quero trabalhar? É sempre muito bom voltar assim, né, e lembrar desses momentos de conexão da profissão na infância da gente, né? E eu lembro, eu sempre falo isso, eu sou professora da disciplina de Criação Publicitária, né, que é o tema desse livro, do textos introdutórios. E eu lembro, sempre eu falo em sala de aula isso, nas primeiras aulas, que o primeiro anúncio que eu vi, assim, que eu lembro, né, que eu tenho lembrança, era o anúncio do Laca. E o que mais me chamou a atenção naquele anúncio foi a música, a trilha sonora, né? E eu lembro de ter ficado emocionada, assim, com aquela trilha e né, são memórias... Na infância, nem todas as memórias são bem concretas. E, para mim, essa memória é uma memória muito concreta. Então, eu acho que... Mas, naquela época, eu não tinha muito bem noção do que era a publicidade, assim, né? Não conseguia entender direito aquela linguagem. Mas lembro do sentimento. E aí, eu acho que, por outros aspectos, assim, na minha infância... Talvez mesmo antes de ter escolhido a publicidade, eu escolhi a criatividade, sabe? O meu pai e a minha mãe foram pessoas... Meu pai, até hoje, minha mãe foi uma pessoa muito criativa. A minha mãe escrevia muito bem. E o meu pai tem uma criatividade mais gráfica, assim, relacionada com as coisas do visual. Então, eu acho que esses dois lados, não é à toa, né, que a disciplina de criação publicitária tem duas facetas, né? Uma da parte gráfica, que é a pessoa que vai se encaminhar para a direção de arte, e a outra da parte da redação, que é a pessoa que trabalha com os textos verbais. Então, me parece assim que essa constituição vem muito dos dois, sabe? Um pouquinho do que tinha cada um deles, assim, numa herança que vem da minha mãe, uma herança de estética verbal, e do meu pai, uma herança de estética visual, assim, que acaba que hoje é o que eu faço, né? Exato. É com o que eu trabalho. Então, para mim, assim, lembrar do ambiente da minha casa, né? Eu nasci em Candelária, que é aqui próximo de Santa Maria, 100 quilômetros, e lembrar do ambiente da minha casa, um ambiente de muita música também. Eu acho que são todas essas coisas que constroem a nossa sensibilidade. Teus né? pais trabalhavam com o quê? A minha mãe foi professora, professora do primário, assim, dos anos primários. Uma professora... assim, um exemplo de professora, né? É muito nela que eu me inspiro, assim. Acho que antes da profissão vinha um ser humano
da melhor qualidade. Então, ela colocava isso em sala de aula, né? E o meu pai se aposentou já, né? Mas trabalhava num serviço público, mas tem toda uma conexão, assim. Meu pai é escoteiro até hoje, então ele gosta de trabalhar com as coisas dos grupos e faz trabalhos com coro, muito bem dessa parte gráfica mesmo, e que ele é muito habilidoso, assim, uma coisa de artesão também. Então, eu acho que essa é a herança deles, da infância, né? E falando, assim, comentou da publicidade da Bombril, né? Essa campanha também tem uma história interessante, que no primeiro ano que eu entrei na faculdade, né? Então, escolhi publicidade depois, assim, sem saber muito, mas entendendo que eu iria para a área da comunicação e que eu iria para algo que me direcionasse para a criatividade, né? E aí meu irmão me deu como presente, assim, do vestibular daquela época, um livro que o título era Soy contra capas de revista. Esse livro é muito bom, porque era sempre nas contracapas das revistas que vinha a propaganda da Bombril, além de televisão, né? Das campanhas de TV. Que 1001 utilidades, mas também 1001 personagens, que era o Carlos Moreno, né? O Carlos Moreno marcou a história da publicidade até brasileira. De Teletubby ele aparecia fantasiado. Ana Maria Braga, enfim, tudo que era famoso na época, né? Era um meme da época. Bombril era um meme da época. E ele me deu esse livro e eu entendi, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui, né, tá a história da propaganda, um pedaço importante da história da propaganda do Brasil. E resolvi, então, trabalhar como objeto de pesquisa no mestrado. Então, tem essa marca bem familiar também na definição depois, né? Do meu primeiro objeto de pesquisa fora da graduação, aí já no mestrado. E é engraçado, porque ele tinha essa característica de já ser esperado, né? As pessoas, às vezes, pegavam a revista da semana, normalmente saía em revistas semanais, né, de política, e ele aproveitava algum tema da semana para já aparecer ali performando, né, na quarta capa. A pessoa já pegava na banca e virava para ver o que estava atrás. Exatamente, é um case de muito sucesso porque é isso, né? Começa a fazer parte da vida das pessoas, da cultura das pessoas, né? Então tinha era uma configuração quase como se fosse a charge da semana, né? Era uma leitura da realidade e aquela realidade impressa com bom humor na publicidade. E quando um dos teus temas também, eu observei lá, estratégias de significação. E isso vem muito de uma formação de leitura crítica da peça. Quer dizer, quando a gente está olhando uma propaganda, teve toda uma construção para que aquilo ali fosse pensado, as frases fossem colocadas em determinados locais, em que fosse pensada uma ordem de leitura para aqueles elementos, nada está ali à toa, né? Então, é muito... nem sempre as pessoas olham uma peça publicitária pensando nessa estratégia que foi construída, né? Para que aquela informação chegasse, por exemplo, com emoção, para fazer com que alguém tenha um crescente de uma música num determinado ponto, e aquilo ali faz a pessoa chorar lágrimas como se tivesse visto um filme, né? E, na verdade, às vezes é uma propaganda de 30 segundos. Sim. E tu olha, nossa, em 30 segundos atrás eu estava aqui, sei lá, olhando a televisão e fui surpreendida por um negócio que agora eu estou em lágrimas, né? Então, como é que que tu percebe, que tu consegue traduzir para os teus alunos esse tipo de pensamento, né? Dessas estratégias, porque às vezes é muito de um arcabouço de percepções, e às vezes ser construído isso dentro de uma disciplina, né, que traz essa parte da criação publicitária, da criatividade, como trazer isso de uma forma que seja... que não seja mais um lugar comum, tantas coisas já foram feitas, né? De onde eu parto para fazer isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que também tem uma amarração interessante, assim, que eu consegui fazer, que é um casamento entre a criatividade e a semiótica. Porque quando eu fui fazer o meu mestrado na linguística aplicada, eu já tinha muito interesse, eu já tinha passado pela disciplina de semiótica no curso de publicidade, né? A professora Dair Peruzolo foi meu professor, foi meu orientador de monografia também.
E ali eu fui entendendo, né, justamente isso, assim, a importância de cada pequeno signo na construção de um texto. E aí, quando eu fui fazer, então, depois monografia e a dissertação do mestrado, aí eu pude me aprofundar, assim, teoricamente, né? E me apaixonei, assim, pela semiótica, tanto que depois, durante muitos anos, eu fui professora dessa disciplina. E até no ano passado, inclusive, também lecionei. E uma disciplina que sempre, assim, me dá muita vontade de entrar em sala de aula para falar. E nem sempre são com os alunos da publicidade, né? Porque às vezes é uma disciplina de outro curso, ou do jornalismo, ou das relações públicas. Mas quando eu tenho a oportunidade, então, de entrar na disciplina de criação publicitária e depois comentar com eles a importância que eu vejo da semiótica, né? Eu falo assim, possivelmente passarão, né? Porque eles vão ter semiótica, acho que no 3º ou 4º semestre, e criação é no 1º. Eu falo, vocês passarão por essa disciplina, que é a disciplina de semiótica, que é onde vocês vão construir, né, a capacidade de perceber o texto como algo complexo e como não há nada ali, né, que seja posto sem uma determinada intenção. Ou, pelo menos, às vezes pode até não ser intencional, mas aquele signo vai estar ali e vai comunicar algo para alguém, né? Então, e aí eu falo para eles assim, então, portanto, nunca deixem de ouvir, assim, né? Se alguém falar de uma peça que tu criou, e aí a pessoa vai apontar e vai falar assim, mas isso aqui tá me dando a sensação de tal coisa, né? Ou, essa imagem tá me parecendo com uma outra coisa. Prestem atenção, né? Eu falo, prestem atenção, porque se uma pessoa independente, né, se for mais ou menos da faixa do público-alvo, se essa pessoa conseguiu fazer a leitura daquele signo, é porque efetivamente ele está ali, né? E outras pessoas podem ter a mesma interpretação. E às vezes não é a interpretação que a gente quer. Exato. Né? Então, até tem esse momento mais contemporâneo da publicidade, assim, eu costumo dizer, né? No Brasil, isso aconteceu mais ou menos em torno do ano de 2014, a partir de 2010, né? Com o processo de digitalização, as pessoas na esfera da recepção começaram a olhar para a publicidade e falar: publicidade, você não está me representando muito bem. Né? Exato. E por que isso aconteceu, né? Eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a nossa colega aqui na universidade, se chama Laura Votrich, e ela fez um mapeamento do que ela chamou de práticas de contestação, que é justamente um momento em que as pessoas da recepção se levantaram e falaram: eu quero ser representada de uma outra forma. Esse movimento que ela mapeou tem uma característica muito importante, que ele tem gênero. Quem fez isso foram as mulheres, num primeiro momento, que falaram para a publicidade abertamente, porque daí a gente já tinha a possibilidade do digital, né? Porque até então a publicidade não conseguia ouvir a resposta dos seus consumidores. Exato. E dos seus receptores. Só enviava as mensagens. Então, quando elas puderam se levantar, elas falaram assim: ei, peraí que eu não estou me vendo nesse anúncio. As redes sociais hoje, praticamente toda marca tem o seu perfil. Exatamente. Né? E é ali um canal de comunicação direto com a marca. E aí, quando elas se levantaram, teve... É claro, né? Quando há um questionamento a um determinado campo, há também uma reação. Então, muitos publicitários se levantaram para dizer: mas é que agora todo mundo só reclama, agora ficou chato criar, né? É um mimimi. E eu falo assim, não é assim, né? Se os consumidores e as consumidoras se levantaram para falar: estou interpretando dessa forma, ou não me vejo nesse anúncio, prestem atenção. Esse é o feedback mais importante que a gente tem, né? E é para ele que a gente tem que se voltar. E não desconsiderar ou entender que ficou difícil. Pelo contrário, eu acho que ficou ainda mais interessante, né? E que a gente amplia a nossa possibilidade de criativa, sabendo muito mais com quem a gente está falando, conhecendo o nosso público e, ao mesmo tempo, também respeitando a representação de uma diversidade, porque, afinal, somos diversos, né? E dentro, eu me recordo muito de uma época, não sei se dá para se chamar assim, uma época áurea da televisão, que eu acho que foram os anos 90, porque nós tínhamos
uma efervescência também de grandes agências de publicidade, o Washington Oliveto também, fazendo grandes campanhas, com grandes orçamentos, de forma que a parte, vamos chamar assim, patrimonial de determinadas marcas se consolidava muito por uma consistência criativa. Então, por exemplo, a Havaianas criava as campanhas com aquela linguagem, com aquelas cores, e isso, hoje, muito, né, a gente chamaria, eu acho que de branding, de fazer a gestão da marca. Né? E as propagandas, elas recebiam atenções com atores famosos, com pessoas que iam construindo. Num primeiro momento, se apresentavam questões talvez mais básicas da marca, os valores ou coisas mais num nível de primeiridade. Mas a consistência criativa fazia com que as marcas ganhassem uma espécie de apreço e de preferência, e que daí as pessoas já... Era quase um colecionismo, ter pessoas que guardavam propagandas, que iam para fazer pastas, né? Porque aquilo ali representava uma linha de pensamento com a que a pessoa se afinava. E eu não vejo mais isso com tanta consistência. Será que é porque essa diversidade de informações e fontes de informação, quer dizer, às vezes é difícil criar uma campanha em que a pessoa vai, de alguma forma, ter a noção de que se apropriou de todas as peças, porque elas estão muito pulverizadas, né? Como é que tu percebe isso? A gente costuma dizer que na publicidade a gente teve uma única grande mudança de paradigma, que foi quando a gente passou desses atributos tangíveis, né, numa primeira idade, como tu bem fala, para o apelo baseado em atributos intangíveis da ordem do simbólico, né? Então, a gente passou, naquele momento, a contar histórias para as pessoas, né? E com essas histórias que elas passaram a se conectar. E, de fato, eu percebo também que com a digitalização, eu costumo fazer uma separação que é um pouco polêmica, que é entre publicidade e marketing digital, né? Enfim, daí eu teria que dar uma longa explicação aqui, mas eu acho que essa pulverização do discurso, ela está muito baseada nessa diferença, assim, né, entre o que é publicidade e o que é o marketing digital, entendendo que as marcas também não têm como abrir mão desse espaço, né, desse espaço que é um espaço múltiplo e muito complexo, né, muito amplo, de pontos de contato com a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer essa gestão de forma integrada, né, entre um posicionamento de marca, por exemplo, e a sua presença em tantos lugares no digital, né? Então, é muito difícil, de fato, fazer essa gestão. Inclusive, né, para as maiores marcas, tem várias agências trabalhando juntas, né? Então, uma que vai trabalhar mais uma comunicação mais tradicional, de mídias mais tradicionais, uma só para atender a parte digital. Enfim, em vários aspectos há uma segmentação, assim, né? Porque também há uma complexificação do discurso publicitário. Então, nesse ponto, sim, eu acho que daí a gente tem uma dificuldade, que é justamente de criar essa narrativa, né? Eu gosto muito de falar de conceito criativo. Antes a gente estava falando na pergunta anterior sobre referências. Eu trabalho a criação publicitária a partir da ideia de conceito criativo. E aí eu sempre falo, né, em sala de aula, eu digo assim, se fosse para anunciar um celular falando do celular, não necessariamente a gente precisava ter uma figura publicitária ali, né? A gente poderia fazer a leitura do briefing diretamente com as informações que o nosso anunciante nos passa, mas é justamente nessa transposição, né? Eu até falo para eles, anunciar X falando sobre Y. E nessa conexão, quando eu vou falar, eu vou achar um outro Y para falar do celular, por exemplo, né? Eu vou falar da felicidade, do tempo livre, das férias, da conexão com as pessoas. Todas essas seriam portas de entrada para a gente comunicar um produto, né? E ali eu vou me encontrar de fato com as pessoas nessas histórias, né? Só que, claro, contar uma história em tantos lugares diferentes, né? Não é algo muito fácil, não. A gente ontem via fim de domingo, olhando o telejornal da noite que passa no domingo,
e uma das propagandas dizia o seguinte: esse verão, com um determinado produto, que era o anunciado, vai te deixar tão alegre quanto um ventilador na velocidade 3. E meu esposo hoje disse: isso não me alegra. Essa propaganda não fala comigo. Eu disse: mas então, você já parou para pensar que talvez o público não seja a gente? Tá ali, esteja falando com outro público. Tá falando com outro público, não é para falar com a gente mesmo. Eles não estão interessados na gente. No entanto, está passando num horário de televisão em que muitas pessoas estão assistindo. Então, em alguns, pode ressoar dessa forma. Talvez de uma forma não tão elogiosa com o produto que estava sendo anunciado. Mas faz parte também. Né? Quem bola a campanha também pensa nisso, né? A gente espera que sim. Sim. Da publicidade como eu entendo, sim. Né? Eu espero que sim. Com base em informações e no público-alvo. Mas essa mudança que a gente estava conversando agora, ela também impacta nisso, assim, né? Antigamente, uma campanha, ela se fazia, sei lá, comprando 1 minuto no Fantástico. E exibindo um filme longo, né, que ia, meu Deus, ia entrar para a história das pessoas, para a vida das pessoas. E hoje em dia a gente não tem essa concentração de audiência, né? Por outro lado, a gente tem uma quantidade muito maior de dados sobre o público-alvo. E uma mensagem que pode ser muito mais direcionada, né? Então, eu consigo fazer uma leitura de dados e mandar uma... Né? Que às vezes a gente fala assim, mas eu nem pesquisei ainda no Google e já estou recebendo anúncios de tal produto. Isso parece assustador, assim, né? Bom, aí a gente vai entender que, pelo perfil de público que eu sou, é muito natural que eu receba aquele tipo de mensagens, né? Embora sempre a gente vai ter o cuidado aí de não, né, com o quanto que a publicidade pode ser invasiva na vida das pessoas, né? A partir do entendimento, assim, de que a gente vai olhar para uma mídia programática, de repente ela vai invadir qualquer tipo de conteúdo que tu esteja assistindo, né? Sei lá, eu no YouTube ou em outras plataformas. Então, também é um cuidado importante, né, que a gente precisa ter nesse momento. E essa questão também de a gente ter acesso a determinadas mídias que, determinado uso fez com que nós nos acostumássemos, né, com aquele uso. E essa inserção de propagandas, ela sempre vai causar um desconforto num primeiro momento, até que se acostume com ela novamente, né? Então, eu particularmente não vejo com desagravo. Eu entendo que faz parte desse acesso de mídia, se a gente quer continuar acessando, sem os custos, enfim, é uma questão mercadológica que faz parte. Se eu não estou pagando, alguém tem que estar pagando para aquele produto tá no ar. É um produto cultural, né? E, mas eu posso fazer um plano de assinatura, alguma coisa assim que não, né, vai tirar as propagandas. Ótimo, mas daí está pagando. Eu entendo, eu não consigo ficar brava, vamos dizer assim, com essa... Eu entender como uma invasão do meu espaço. Eu entendo que faz parte do jogo. E dentro desse novo cenário, por exemplo, dos streamings, e a gente está vendo aí discussões, não sei se faz parte do teu escopo de pesquisa, mas a própria greve dos atores, dos produtores, quer dizer, é um mercado cultural que está muito mexido com esse acesso direto, que muitas vezes tira a questão da propaganda, né? Os próprios streams, eles não se sustentam só com as assinaturas. Eles precisariam, né? Eles botaram lá no Excel e disseram, olha, a coisa não está se pagando, né? Ou nós vamos ampliar muito o valor, mas só aquela quantidade de assinantes pagantes não está sendo suficiente para custear os nossos valores de produção. E daí isso gera discussões tremendas, né? Como é que tu enxerga que talvez a publicidade tenha que fazer uma campanha em prol de si mesma, né? Para ser mais bem aceita. Como é que tu enxerga isso dentro desse contexto? Olha, eu até acho, assim, os dados que eu acompanho é que a publicidade... Normalmente a gente acha isso, né? Eu acho que a publicidade tem que tomar todos os cuidados éticos, mas sabe que os dados apontam que a maior parte das pessoas não se incomoda com a publicidade, bem como é o teu posicionamento, né? E sabe o que eu penso também? Que a publicidade sempre teve, né,
de certa forma, sempre foi uma área que sempre jogou de uma forma muito aberta, assim, do tipo, bom, eu estou aqui, eu estou te oferecendo esse produto, né? O que eu estou fazendo aqui é comercial, né? Estou te oferecendo informações para que você possa optar por esse produto ou por outro. E, claro, né? Considerando alguns anúncios com um limite ético questionável, enfim, mas dentro do possível, de um modo geral, é assim. Às vezes com letras miúdas e asteriscos que a gente não tem tempo suficiente para ler, mas está lá, né? Exatamente, mas em termos de relação midiática, assim, me parece uma relação que foi um jogo aberto, né? E as pessoas... E também um outro dado, que pesquisas de modo geral, assim, revelam, é que as pessoas compreendem muito bem a linguagem da publicidade. Então, aquela coisa, a gente fala assim, a publicidade está me persuadindo. As pessoas sabem muito bem o que está acontecendo ali, do tipo assim, o consumidor e a consumidora não se deixam levar facilmente, sabe? Então tem esse aspecto que eu acho que existe de uma forma compartilhada na sociedade uma leitura interessante da publicidade, assim, né? Inclusive uma leitura crítica. Claro, né? Sempre que falarem de alfabetização midiática, letramento, eu vou falar sim, precisamos, né? Cada vez mais. Não é à toa que chegamos, né, num nível de desinformação que a gente chegou. Enfim, toda essa questão que a gente precisa falar sobre mídia, né? Precisa... Até isso extrapola a questão publicitária. Exatamente, né? Enfim, mas a gente precisa falar sobre isso nas escolas, com as pessoas, enfim. Mas essa questão da publicidade que se mimetiza ao conteúdo, né? Se a gente for pensar assim, isso é assim há muito tempo, né? Se a gente for pensar no merchandising no cinema, bom, tá lá no meio da narrativa, tá a marca, né? Isso é assim, né? Assim, parece mais ou menos, de uma forma mais ou menos perceptível, mas as marcas estão lá, né? Então, a gente tem essa mistura cada vez maior dos conteúdos, mas que isso, né, sempre existiu. E, ao mesmo tempo, um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu acho interessante da gente pensar, assim, é que justamente por isso, assim, por essa relação, que, de certa forma, é baseada numa relação de jogo aberto, né, do que eu estou fazendo, né, o que eu estou fazendo com essa mensagem publicitária. Eu também acho interessante a gente pensar que a publicidade tem um papel muito importante, né, social. Porque é isso, a publicidade vai fazer circular. A gente citou aqui grandes exemplos de como a publicidade entrou na vida das pessoas, né? Com a publicidade de Bombril, com Havaianas, com campanhas que fizeram parte, né, do cotidiano e entraram, de fato, para a cultura. Então, eu também acho que a responsabilidade da publicidade, assim, tem toda essa questão da representação que eu já falei antes, né? De que a publicidade brasileira, principalmente, consiga encontrar também uma cara de publicidade brasileira, né? A publicidade, como a gente importou para o Brasil, ela tem um modelo norte-americano. E com isso também a gente importou referências, né? Eu acho que a gente está num momento, e é um momento interessante, assim, da publicidade brasileira se encontrar com ela mesma, né? A gente entender que a gente precisa se representar melhor, né? No povo que nós somos, como nós somos constituídos. E, ao mesmo tempo, também acho que, para além disso, a publicidade tem uma função importante, assim, que poderia aproveitar, né? Assim, bom, se ela vai interromper o conteúdo que tu tá assistindo, né? Quem sabe esse tipo de informação pudesse ser, né, cada vez mais qualificada, até a ponto de, sei lá, as marcas oferecerem conteúdos que pudessem ser importantes para aquele público-alvo, né? Sei lá, uma informação combinada, assim, a marca explicando algo para a gente. Exato, né? Eu percebo que os perfis de Instagram que mais crescem são esses que não colocam simplesmente a foto bonita, ou por mais bem produzida que seja, embora o Instagram, no primeiro momento, tenha se colocado como um aplicativo, né, para isso, para representações gráficas interessantes, né? Às vezes, fotos até que poderiam ser usadas comercialmente e as pessoas usavam como portfólio, né? Mas quando essa informação, né, o espaço agregado a essa imagem, está ali colocando dados,
dados que são relevantes, dados de uma produção daquele material, da origem da matéria-prima, enfim, ou às vezes preços, né? Isso. Preços, locais onde determinadas coisas acontecem. Eu vejo muito em perfis de ações culturais que crescem muito em virtude disso. A imagem pode ser linda, mas se ela vai te agregar, dizer que aquilo ali foi tirado em determinado lugar, numa determinada ocasião, quer dizer, agrega o valor para aquela imagem e faz com que alguém que esteja acompanhando não veja só mais uma foto bonita. Ele vai, então, se vincular, vai começar a seguir, aí aquela organicidade do crescimento do perfil, porque ele está trazendo informações que a pessoa ela quer acompanhar, porque ela pode precisar dessa informação depois, aquilo ali acaba virando um repositório das informações. Ela não precisa pesquisar. Alguém já pesquisou por ela e fez um perfil, um levantamento que está todo reunido naquele perfil. Né? Exatamente, até como a gente pensar assim na responsabilidade das grandes empresas, né? No que diz respeito ao nosso ecossistema mesmo, se a gente pensar assim, bom, tem uma publicitária que eu admiro muito, assim, e acompanho muito a carreira dela, que é a Ana Cortá, e ela fala sobre a economia circular, e ela fala assim, as marcas precisam dar conta dos produtos que elas colocam no mundo, né? E não é só até chegar na casa dos consumidores e das consumidoras, para além disso, como que isso vai depois ser descartado, como que a empresa vai se responsabilizar, né, por reciclar. Então, assim, esse já seria um conteúdo muito importante, né? Bom, se tu vai comprar uma camiseta, o que vai ser dessa camiseta depois? Ou então, o que é essa camiseta antes de ser camiseta, né? Quem são os produtores dessa matéria-prima, né? Tem toda uma questão, principalmente relacionada à moda, que hoje se fala sobre a condição de trabalho das pessoas, né? Na indústria têxtil. Então, tem toda uma discussão que não é alheia ao produto, né? Bem pelo contrário, eu quando vou escolher um produto, eu quero saber, né? Como que eram as condições das pessoas que produziram essa roupa, enfim. Mas depois, lá no final da vida dele também, bom, o que eu faço com essa camiseta agora que eu não quero mais? Né? E que essa preocupação, além de gerar um conteúdo interessante para as marcas, ela tem que ser, assim, teria que ser, né, a base do funcionamento das empresas e das marcas que precisam se preocupar com o nosso futuro também, né? Eu vejo é quase um paradoxo, assim, porque a gente está aqui discutindo essas questões, mas assim que apita meu celular dizendo que eu estou com um novo cupom da Shopee com frete grátis, isso mexe. Talvez eu vá olhar aquilo ali vou selecionar lá dentro de uma plataforma um tipo de produto que esteja mais de acordo com esse meu olhar ético ou alguma coisa que eu vá comprar dentro do meu próprio país, porque sei das condições de produção de uma determinada marca. De repente eu vou fazer, aquilo ali vai ser uma escolha do portal da compra. Mas o tipo de produto que me fideliza, eu já tenho. Eu posso fazer ali uma busca por talvez um preço que seja mais em conta, alguma coisa assim. Mas a ação publicitária do portal, agora não, mas de uns anos para cá, né, que nós temos esses portais que trazem produtos do mundo inteiro. A ação publicitária do portal, ela é diferente, ela conduz a uma outra ação que não é a da reflexão sobre o ato da compra. Pelo contrário, é quase que instigando todos os dias ao chamar para a compra, não pensando tanto, não refletindo tanto sobre a característica do produto. Mas como é um portal que agrega as vendas, a ação ali dentro vai ser direcionada para compra e venda, seja lá do que for. Então, a gente tem esse criticismo que eu vejo que acontece com muito mais diálogo do que em décadas anteriores, mas, ao mesmo tempo, essa coisa de uma ação rápida, que tem muito a ver com a questão das redes, né? Agir antes que eu perca aquela promoção, aquele cupom, porque ele vai expirar, e tem muito isso, né? Dentro da tua disciplina, agora a gente começa a funilar um pouquinho para o teu livro também. Como é que tu trabalha isso com os alunos, uma vez que eles estão chegando
desvendando esse mercado, esses assuntos. Quer dizer, aqui nós estamos falando de décadas anteriores e campanhas anteriores, mas um aluno que chega na faculdade, como é que tu recebes, né, criação publicitária primeiro semestre, né, realidades das mais diversas, como é que tu apresenta esse mundo da criação, da criatividade, até conceituar o que é a criatividade, né, para que eles consigam, em certa medida, sutilizar esses conceitos e começar a observar isso nas entrelinhas das coisas, né? Olha, eu estava anotando aqui para não me perder. Assim, eu costumo até sempre enfatizar esses pontos, bem nesse momento da chegada mesmo, que é primeiro semestre. E assim, a disciplina de criação publicitária, ela tem essa função. Tem um autor que eu gosto muito, que eu trabalho, que é o Winnicott. E ele vai falar que a criatividade é um todo colorido em relação à vida. Então, eu acho que a disciplina de criatividade, criação publicitária, estar no primeiro semestre também tem essa função de dar um todo colorido. Né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu enfatizo muito com eles isso, assim, né? Eu sou uma pessoa muito otimista com relação ao mercado de trabalho, né? Porque daí entra nesse momento, assim, onde é que a gente vai conseguir vagas de emprego? Eu sempre tenho palavras de otimismo para isso. Porém, eu também sempre tenho um grande conjunto de críticas a fazer sobre a publicidade. Então, acho que isso eu posso oferecer assim, para quem chega no primeiro semestre, né? É uma visão, em primeiro lugar, uma visão crítica da nossa área. Porque, como eu comento assim, em sala de aula, né? Crítica, porém otimista. Tem duas coisas e daí que eu comento em sala de aula em relação a isso. Assim, uma, que quando a gente fala da publicidade, a gente fala da publicidade como se fosse uma entidade lá afastada de nós. E, no entanto, a publicidade somos nós também. Aqui, toda vez que eu entro em sala de aula para ensinar sobre publicidade, sobre criação publicitária, eu estou construindo esse campo, né? Cada pessoa que passar pela minha sala de aula vai sair dali e essa pessoa vai construir o que é a publicidade, né? Vai abrir a sua agência, vai dar o seu tom numa campanha publicitária. Sim, enquanto estado da arte de uma época, né? De uma realidade. Exatamente. A gente não pode se afastar disso, assim, né? Falar, lá a publicidade. Não, eu estou construindo isso também, né? Cada dia, cada publicitário é responsável pela área que a gente tem. E aí, nesse sentido, então... o outro aspecto disso é que eu acho que a gente precisa... o olhar crítico para a publicidade. E aí, por isso que embora eu sempre falo assim, né? Eu espero que vocês não se decepcionem com a área que escolheram, porque eu vou revelar algumas coisas para vocês, né? A publicidade, durante muitos anos, se sustentou numa atmosfera de glamour, né? E isso fez com que a gente não conseguisse olhar efetivamente para quem nós somos, assim, né? Nos desvirtuou durante muito tempo, para entender mesmo a publicidade como um trabalho, sabe? E que, bom, por ser um trabalho, também precisa oferecer condições saudáveis do trabalho, né? Para quem escolheu essa profissão. Mas muito se ficava em torno, assim, dessa glamourização dos prêmios, né? De um tapete vermelho. Os criativos, exatamente. Né? Os criativos, falando, a sala dos criativos. Gente, a sala aura, criativo, né? Também paga boleto, sabe? Exatamente. Não é aqui, não é uma esfera artística que vai, né, tirar a função disso aqui, que é um trabalho, né? Uma função que precisa... Enfim, tem seus deveres, tem seus direitos. Então, conhecer a publicidade ao avesso, faz com que a gente consiga se posicionar também estrategicamente nesse campo, né? Então, eu falo para eles e para elas, não se decepcionem com a área que vocês escolheram, porque vocês vão construir o que será a publicidade no futuro. E, ao mesmo tempo, sabendo dos problemas que a gente vai conseguir jogar esse jogo de uma maneira lúcida, né? Sem acreditar em mitos ou sem se deixar levar
por promessas que hoje em dia não se efetivam, né? A gente tem a publicidade como uma esfera que é de uma pirâmide muito obtusa, assim, que pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco dinheiro, né? Então, acho que o momento em que a gente está da publicidade é um momento interessante, assim, que a gente começa a refletir sobre essas questões, sabe? Tem muitos movimentos hoje de profissionais da publicidade que tem uma curiosidade, né? A publicidade não tem sindicatos. Sindicatos são das empresas de publicidade. E, então, é uma área que não se reúne muito, assim, enquanto pessoas que trabalham, né? E aí, por isso... Mas hoje eu vejo que tem uma movimentação. Até tem um estudante do doutorado que eu oriento, que é o Lucas. Ele está fazendo a tese dele justamente sobre a presença de um pensamento contra-hegemônico, digamos assim, na publicidade, que é a postura de profissionais, muitas vezes numa postura individual, que questiona a publicidade por vários aspectos, assim, dizendo, olha, eu gosto muito de ti, publicidade, essa é uma outra coisa que eu falo no primeiro semestre, eu amo publicidade, mas é por amar que eu quero que seja uma área melhor. Exato. Para quem entrará lá no futuro, né? Que são os estudantes que chegam aqui na Universidade Federal de Santa Maria todo ano. E conhecer essas engrenagens, ele faz parte, talvez, vamos chamar muito entre aspas, assim, de uma pequena decepção que é momentânea, né, com qualquer área. Eu acho que sempre nós estamos em busca de uma espécie de santo grau que vai nos representar muito e que vai nos realizar. Ok, mas a cada aproximação que a gente tem com esse tema que em um dado momento a gente colocou em um pedestal, isso vai fazer com que a gente conheça mais dele, e a desconstrução é natural, porque é muito fácil a gente adorar aquilo que a gente não conhece. Quando começa a conviver, esse desencanto passou a paixão. Faz parte. E é a persistência, é a continuidade que vai fazer com que exista essa intimidade justamente de uma crítica e tal, mas sem deixar de gostar. É justamente porque quer aprimorar. Eu brinco que a gente sonha muito com o príncipe encantado, né? Mas o príncipe desencantado ele é muito mais interessante. Porque Exatamente. Quer dizer que tu desconstruiu e ainda assim ficou junto, né? Uhum. Então, eu percebo que isso, algumas profissões, e talvez eu acho que a publicidade se encontra nisso, dessa parte da criatividade, porque é muito lúdico e tal, mas é uma característica até de umas profissões mais antigas, a medicina, o direito, né? A odontologia. E as agruras do dia a dia, elas vão acontecer em qualquer... O artista mais famoso vai estar um dia com dor de barriga tendo que fazer um show e ele vai dizer por que eu escolhi essa profissão. Acontece. Exatamente. E assim, eu acho que uma das coisas que atrai as pessoas na publicidade é justamente a criatividade, né? Eu ia falar sobre isso antes. E entender o que é essa criatividade. Eu falei do pensamento do Winnicott antes. E tem uma outra coisa que eu gosto muito que ele diz, assim, né? Que a gente só vai encontrar a nossa criatividade e, ao mesmo tempo, só vai definir os contornos da nossa personalidade no brincar. E eu acho que entender a publicidade como uma área criativa, né, e isso ser um elemento de sedução, assim, né? Bom, eu quero trabalhar com isso porque eu quero me renovar todos os dias. Eu quero trabalhar com assuntos diferentes, né? Então, eu acho São que oportunidades diárias de se revisitar. De se renovar. E isso, assim, e aí esse entendimento, eu acho que ele continua sendo um bom argumento para uma escolha profissional, assim, né? Porque, de fato, trabalhar com publicidade é trabalhar com a criação de histórias, né? É a escolha dos elementos discursivos que vão dialogar com a vida das pessoas. E isso, né? E esse fazer, que é um fazer do trabalho, mas que é um fazer criativo, ele vai ser responsável também pelo, né, como o Winnicott fala, pela definição dos contornos da nossa personalidade. E conservar a criatividade como uma pulsão, assim, né? O Winnicott fala que é interessante isso também, quando eles e elas chegam no primeiro dia de aula de criação publicitária, eu falo,
se vocês estão aqui pensando assim, eu entrei para publicidade, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu já falo imediatamente, eu falo assim, pode esquecer isso, né? Porque se vocês estão aqui na minha frente é porque são pessoas criativas. O Winnicott fala que a criatividade é uma pulsão de vida que nos faz lá desde a barriga da nossa mãe crescer e encarar o mundo, mas que nos faz todos os dias levantar da cama também, né? E entender assim que a minha vida é uma vida digna de ser vivida e os investimentos que eu faço na minha vida, né? Então buscar isso, né? Buscar um viver mais criativo todos os dias também é algo que nos renova, né? Ao mesmo tempo que é justamente pela busca, por exemplo, de referências, né? De caminhar pelas ruas, que eu caminho todos os dias e às vezes olhar para essas ruas de uma outra forma, né? Para as pessoas ao meu redor de uma outra forma. E estar sensível, eu acho que, assim, eu falo para eles, é como se a gente fosse uma esponjinha de mundo, né? Claro que vamos colocar os seus limites aí, mas se deixar se sensibilizar pelo mundo, sabe? Pelas pessoas, e procurar fazer disso uma postura ativa, assim. Eu preciso sempre estar me revisitando para manter uma postura criativa diante da vida, porque o que nos endurece, né? O que nos embrutece? O cotidiano e a dureza da vida, porque a gente sabe que toda vida tem problemas. Então, isso vai fazendo com que a gente vá criando uma casca muito grossa, e essa casca nos impede, muitas vezes, de ter uma conversa sincera e aberta com o mundo, né? No sentido de ouvir as coisas do mundo. Faltando menos de 10 minutos para terminar o programa, eu vou fazer essa pergunta. Tu acha que quem é mais empático acaba sendo mais criativo? Não tenho dados científicos para responder isso, mas eu diria que sim. Né? Sim, do teu convívio, da tua experiência. Eu diria que por sim. Essa abertura, essa disponibilidade para o mundo, sabe? Claro. E eu acho que é isso, né? A gente está num momento em que, bom, muitas vezes a gente senta para conversar com uma pessoa acessando o celular todo o tempo, né? E eu acho que esse é um exercício muito importante, assim, da contemporaneidade, né? O exercício da atenção, de olhar para as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, né? Entender o que está se passando e não numa posição que é uma posição quase de piloto automático, porque é o que eu estava falando antes da rotina, né? A rotina e a quantidade de tarefas que se acumulam e que, meu Deus, eu estou muito sobrecarregada. Isso faz com que eu tenha uma vivência que é no futuro. Eu não estou conectada com o presente. Eu falo isso em sala de aula também. Eu falo, quando vocês estiverem aqui, não tem problema, nem chama a atenção do celular. Mas eu falo assim, procurem estar não só aqui, mas em qualquer lugar que vocês estiverem, procurem estar, né? E assim, acho que depois da experiência da pandemia, a gente tem muito essa experiência do que é o presente, né? O que é a primeira idade lá que a gente, né, o que o Percy vai falar, é estar aqui, é esse agora que eu não consigo nem tocar, porque quando ele fala, né, uma frase muito bonita do Percy, ele fala, um agora que é tão intocável que quando eu vou falar do agora, ele já se passadizou, né? Então, e assim, mas que a gente procure, né, estar com os pés muito bem firmes no chão. Para eu não estar aqui contigo agora conversando e pensando no problema que eu tenho que resolver depois, no supermercado que eu tenho que fazer, não sei o quê, recebendo uma mensagem já olhando no celular, mas que isso é bom, inclusive, para, né, a gente não gerar posturas ansiosas diante do mundo, mas que eu consiga me conectar com o presente. E estar conectado com o presente é também estar mais sensível ao mundo e conseguir fazer uma leitura desse mundo, uma leitura atenta do mundo e das pessoas. E assim, né, também fazer desse mundo uma formação de um repertório. O Lévi-Strauss, ele vai falar, né, nós somos bricoleurs, que é um funcionamento de que a gente vai retirando do mundo pedacinhos, caquinhos de mundo, e a gente vai transformando esses caquinhos em pedacinhos de nós, construindo, né, essa grande colcha de retalhos, ou esse grande mosaico
multicolorido de quem nós somos, mas a gente precisa estar atentos e atentas ao mundo, né? Para conseguir, de fato, retirar dele matéria-prima para a minha constituição, para a definição dos contornos da minha personalidade, mas também matéria-prima para os produtos criativos que eu vou depois devolver para o mundo. Eu percebo que, enfim, dentro de uma sala de aula, né, já para ficar nesse âmbito da docência, às vezes tem lá 30, 40 alunos, ao término de um semestre, tecnicamente todos foram expostos aos mesmos conteúdos, às mesmas informações, mas por que eles reteram coisas diferentes? Como é que essas informações chegam? Por que umas ficam e outras não ficam? Porque justamente cada um é um pequeno mundo que vem de tantas realidades, das mais diversas, e nessa construção mental, né, desse quebra-cabeça que vai se montando, é um quebra-cabeça às avessas, né, um constrói-cabeças, que também é de pedacinhos, né? E a gente... Alguém aqui já falou isso, que a vida é um quebra-cabeça, só que a gente não tem aquela ilustração da tampa para saber o que vai dar. A gente só tem a caixa cheia de pecinha e vai juntando. Às vezes encontra um bichinho ali, faz uma figurinha aqui, mas sem ter muita certeza se aquilo ali é o certo ou o errado. Eu já penso que dentro de uma área da criatividade, isso é excelente, porque a gente não precisa ter essas definições do que é certo e do que é errado. Né? Tu vai puxando as informações para agregar no teu repertório. E sem um pré-julgamento. Eu acho que isso talvez seja o grande divisor, né? De todas as ciências humanas, as artes também, né? Nesse campo em que aí a gente volta na coisa da empatia, né? Eu não rechaço nada. Eu posso olhar, posso entender que talvez não seja da minha realidade ou que não faça parte da minha vivência, mas eu acolho, busco compreender, né? Isso que vai fazer com que a pessoa tenha também mais ferramental para desenvolver a sua criatividade, para conversar, para fazer esses diálogos em outros momentos, né? Com outros públicos. E eu acho que é justamente essa qualidade da atenção, né, que a gente oferece para o mundo, assim. Teve uma ocasião que eu trabalhava na Unipampa, lá em São Borja, e nessa disciplina também, criação publicitária, uma aluna falou para mim isso, né? Eu não me sinto uma pessoa criativa porque, enfim, eu não tenho vivências, né? A gente tem a ideia dessa construção do repertório como sendo essa ideia, enfim, de uma pessoa que viajou muito, que foi a muitos museus, que já herdou da família, né? Todo um repertório cultural. Mas não se trata só disso. É claro que isso é importante, né? Até por isso que a gente vai... Bom, o Bourdieu vai falar dos diferentes tipos de capital cultural, né? Então, um capital cultural dessa forma, que pode ser herdado, né? Ele realmente é muito importante. Mas não se trata só disso. E é por isso que eu falo, né? Todos somos pessoas criativas. Mas o que vai ser o diferencial nisso é essa qualidade da atenção. E aí eu falei para ela, né? Olha a experiência de vida que tu tem, né? Sendo criada numa região de fronteira, né? Com toda a história que tem uma cidade como São Borja. Só a construção de cotidiano que tem no bairro, que é a universidade, que é o bairro do Paço, né? Só os detalhes da vida daquelas pessoas, assim, né? Daquela paisagem pintada pela terra vermelha, assim. Só isso que tem aqui já te constitui como uma pessoa com muitas referências, né? Com as histórias que tu ouviu o teu avô contando, a tua avó contando, né? Naquela vivência muito próxima entre os vizinhos. Olha a riqueza que é esse background que ela tinha ali, né? E, ao mesmo tempo, ela estava olhando só a partir de um ponto de vista que é do entendimento de que o repertório deve ser de um tipo específico. Mas não é só o tipo de repertório que importa, mas é a qualidade de atenção que eu dedico, né? E essa capacidade de estar, de fato, aberta para as coisas que o mundo tem para me dizer, assim. Então, talvez, mais do que um repertório, uma curiosidade constante e um entendimento de legitimidade, né? De reconhecer essa legitimidade, não deslegitimizar-se, né? Em função de ser, talvez,
do interior ou de uma realidade que não seja tão mainstream, né? Tão entendida comercialmente como algo maior ou mais importante, ou de centro, enfim, né? E essas pequenas, saber valorizar essas pequenas experiências também como tão importantes quanto, né? Constitutivas quanto, né? Da criação, da criatividade. Exatamente. Tem um outro traço que eu acho muito importante, que é a capacidade de conservação do aprendizado, né? Da curiosidade, que está relacionado, mas se manter aprendendo. Tem uma ideia na publicidade, né? E isso vai impactar hoje nas questões que a gente discute sobre o etarismo na publicidade. É um campo que cada vez se torna mais jovem, esse é um problema, né? Porque existe uma amarração equivocada entre a criatividade e o ser jovem. Mas isso não é uma verdade, né? Existe sim uma amarração que se pode fazer entre a criatividade e a capacidade de aprender. Então, eu costumo dizer, né? No momento em que vocês deixarem de aprender, aí sim vocês vão começar a envelhecer. Mas isso não tem a ver com a idade, né? Eu posso ter os jovens na minha sala de aula que já não tem mais capacidade de aprender. Ou vontade, ou curiosidade. De aprender. Então, está relacionado com isso, assim, essa curiosidade, a vontade de aprender. E um outro aspecto que eu gosto de destacar é do entendimento de que a criatividade só vem da diversidade. E a publicidade também, durante muitos anos, foi uma área muito homogênea e hegemônica e que se constituiu a partir de um perfil de pessoas muito parecido. Só que a gente, criando com pessoas que são muito iguais, a gente chega muito rapidamente no esgotamento das ideias. Porque são narrativas, né? Exato. E a pluralidade das narrativas é que vai fazer com que exista uma conexão maior com os públicos, né? Com a recepção. É como se fosse um computador, né? Quanto mais dados de diferentes espécies eu tiver, mais possibilidades de chegar a uma resposta, a uma solução eu vou ter. Né? No contrário, se eu alimentar o meu computadorzinho sempre com o mesmo tipo de dado, ele vai me gerar sempre respostas muito parecidas. Então, antes a gente estava falando um pouquinho sobre esse esgotamento, né? Digamos, uma crise de criatividade a partir da publicidade contemporânea digital, e que ela pode ter uma relação com isso, assim, né? Porque o fato que a publicidade precisa hoje falar, eu preciso de pessoas diferentes do que sempre foram as pessoas na publicidade e diferentes entre si. Porque são essas histórias diferentes que vão criar outras histórias para as marcas, né? A história da minha aluna lá de São Borja, que vai ser uma história diferente. Não é só a história de quem, sei lá, já na infância visitou um museu X ou Y, né? Vivências que importam, mas que precisam ser oxigenadas por essa diversidade de vivências. Muito bem, professora Juliana. Muito obrigada por essa tarde aqui de conversa. Para você que nos escuta, aí temos, então, a coleção Textos Introdutórios. O livro da professora Juliana é o Criação Publicitária, e ele está disponível tanto na nossa livraria, na @livraria e grife UFSM, nas redes, mas também na livraria física, na nossa editora, www.editoraufsm.com.br. Também dá para dar uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, @editoraufsm. E também mande sua sugestão, seus comentários no @ineditadospodcast. Professora Juliana, muito obrigada. Eu que agradeço, Ineditados, agradeço ao UniFM. Foi uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. E para você, então, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.